Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu querido amigo Rubens Kizek, secretário de Justiça dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo. E como os senhores já perceberam pelo primeiro bloco, está revolucionando a técnica administrativa na Secretaria para equacionar problemas da Secretaria e dos cidadãos de São Paulo. Como eu faço em todo o programa, entrego um livro. Esse é um livro editado pelo meu amigo Paulo de Barros Carvalho. O prefácio é dele, O Estado à Luz da História, da Filosofia e do Direito. Porque são as três matérias que eu sempre gostei na vida. Sou da Academia Paulista de História, da Academia Brasileira de Filosofia e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. De tal forma que resolvi estudar a figura do Estado, mas à luz dos três enfoques: história, isto é, através do tempo; filosofia, como os filósofos veem a figura do Estado; e do direito, que é onde nós atualmente trabalhamos. Eu ofereço. Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre uma alegria receber aqui os seus escritos, que não acabam, né, Torives? Tem aqui quanto de legado e de contribuição o senhor já deu e continua dando ao país, né? Com a sua inteligência privilegiada. Apenas Muito obrigado, viu? reflexões pessoais. Muito obrigado. Nós estamos conversando sobre o seu projeto e quando terminamos o bloco anterior, algo que me pareceria fundamental esclarecer. Muitos desses processos, Isaac, não tem a menor possibilidade da prefeitura ganhar. Contribuintes que não têm mais condições, firmas que estão falindo. E é evidente que muitos dos processos auxiliam ao encerramento de empresas. Empresas que não conseguem mais créditos em bancos, poderiam, desempregados que terminam acontecendo desemprego em decorrência da falência, recuperações judiciais em que as empresas não se recuperam. Agora, no momento que se encontrar uma solução como essa que propõe, pode-se não só manter, como fazer com que essas empresas recuperadas possam realmente gerar desenvolvimento. E o que vejo de mais importante é que, no que vocês estão pensando agora, facilitará o julgador, sem que ninguém possa falar que facilitou essa empresa, que venha com o princípio da igualdade. Se deu esse parcelamento para essa empresa, tem que dar igual para outra. E vocês vão procurar criar um sistema pelo qual, conforme a condição da empresa, se dará o parcelamento. Quer dizer, pode-se aplicar o princípio da igualdade, considerando os desiguais, vale dizer, todos que tiverem em situação semelhante àquela empresa, de dificuldades em relação a créditos, etc., teriam a possibilidade de ter um tratamento idêntico. Então, vocês terão um sistema aplicado de forma diferente para cada contribuinte, em função não só da situação da empresa em relação ao fisco, mas do fisco em querer a manutenção daquela empresa com as condições que vocês colocam para que aquela empresa possa usufruir do benefício. Isso me parece a grande novidade do que vocês estão criando. Não é? É isso. E não é, na verdade, é novidade no Brasil, mas não é no mundo, né? Há um instituto do direito americano, do direito tributário americano, que é o Offer in Compromise, que é justamente isso, né? Veja, os americanos eles têm um senso de praticidade, né, diferente pragmatismo das... muito pragmatismo, maior. Né? Veja, eu enxergo o princípio da indisponibilidade, bem, compreendemos, etc., mas ele tem que ser visto em conjunto com o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da eficiência, do princípio da racionalidade, da razoabilidade. Não é razoável, por conta da indisponibilidade, eu ser obrigado a entrar com uma execução fiscal de uma multa de R$200. O custo da execução fiscal ele é muito superior ao valor da dívida. E eu posso condenar, por causa de R$200, um cidadão à morte financeira. Né? Ele perde crédito. Agora nós vamos ter a tal do cadastro positivo,
né? Quer dizer, uma execução fiscal constando na ficha de um cidadão tira crédito. Quer dizer, é absolutamente irracional, não é? Além de ser prejudicial ao próprio erário. Claro. Ao próprio erário. Então, veja, para que ninguém se assuste, né, o que nós queremos fazer não é renegociar dívidas de grandes contribuintes, nada disso. Isso nós queremos justamente 1,5 milhão de execuções fiscais. São 1,5 milhão de contribuintes que têm uma espada na cabeça, às vezes não tem nenhuma condição de arcar com aquela dívida, nenhuma. Enquanto paira essa execução fiscal por anos a fio, ele fica excluído, ele é um excluído econômico. Isto é ruim para a sociedade, é ruim para a continuidade, os princípios de continuidade da atividade econômica, é ruim para a própria prefeitura que deixa de arrecadar. Não é? Não faz nenhum sentido permanecer essa situação. E o trabalho dos seus procuradores, pois é. que tem que trabalhar. E é caro. Claro. E é caro para o judiciário também manter uma execução fiscal. Rapidamente, Pois não. eu fiz até um artigo, na época, para a Gazeta Mercantil. Eu fui executado por uma dívida fiscal de 1 centavo. De 1 centavo. De 1 centavo. Pois é. Daí eu cheguei ao juiz, que era um juiz federal, e disse, olha, não é possível, não sei o que é. Mas está aqui 1 centavo. 1 centavo. Bem, 1 centavo... O senhor embargou, não? Não, eu pedi, disse, eu pago isso. Agora fui pagar, não pude pagar, sabe por quê? Não é Porque o mínimo que eles recebiam era de R$10. Olha só. Eu disse, não, então eu pago os R$10. Não, mas se o senhor pagar, vai continuar com 1 centavo, porque o sistema não aceita. Não aceita. Resultado, tiveram que pedir ao procurador que se manifestasse, o procurador pediu à Secretaria da Receita Federal que explicasse qual a origem da dívida, a Secretaria não respondeu, o procurador pediu mais 6 meses, o juiz deu mais 6 meses para ele, daí eu cheguei ao juiz, olha, o tempo que nós estamos perdendo, dinheiro. Como eles não responderam, encerra o processo. Daí, só depois da segunda tentativa de ter uma resposta da Procuradoria da Fazenda Nacional, é que o juiz encerrou, porque isso eu não posso encerrar sem abrir vista pelo menos uma segunda vez. Por 1 centavo. Eu fiz um artigo mostrando o que é o excesso de burocracia que arrebenta a vida dos contribuintes. Agora, imagine só 35 milhões de execuções fiscais. Quantas destas não têm algo semelhante a isso? Não é? E a verdade é o seguinte, a capacidade contributiva também é princípio que tem que ser considerado. Então, como é que eu vou cobrar algo que eu já sei de antemão que o destinatário da cobrança não tem nenhuma capacidade de pagar? Para que isso? Isso chega a ser desleal. Isso chega a ser algo, enfim, cruel. Ele não condiz com os princípios da democracia brasileira. Eu não me conformo com isso. Não, e o princípio da eficiência é um princípio, é hoje um dos 5 princípios. A meu ver, nem precisaria estar na Constituição, porque o pressuposto é que a administração seja sempre eficiente. Claro, mas foi colocado como emenda constitucional para deixar claro que tem que haver eficiência. Ora, é evidente que, nesses casos, o que está se fazendo é ineficiência administrativa, fazendo força para nada, porque não vai subter jamais um resultado positivo economicamente para as finanças públicas. E sabe, Ives, nesse nosso papo, eu vou até ousar um pouco mais, apesar de secretário de Justiça, estou aqui como professor universitário com meu amigo Ives. Tem casos piores. Além das execuções que de antemão nós sabemos que o contribuinte não tem condições de arcar, muitas vezes, e isso eu falo baixinho para que ninguém nos ouça, mas nós somos obrigados, por força do princípio da indisponibilidade e até por força, às vezes, dos órgãos de controle, a permanecer executando dívidas de teses já superadas. E nós temos muita dificuldade de encerrar a execução fiscal, e aí fica para um outro programa, porque aí nós podemos dissecar essas dificuldades, mas não é só a Prefeitura de São Paulo, são os estados, os municípios e a União. E dificuldade de encerrar a execução fiscal por conta dessa desconfiança generalizada.
a jurisprudência muda, então sempre fica a alegação, hoje a jurisprudência é pacífica, mas pode deixar de ser. Enfim, mas há muitos casos em que de antemão nós temos a impressão que a execução não será bem sucedida. E aí é pior ainda, né? Porque nós vamos gastar o dinheiro do contribuinte para tocar a execução, o dinheiro do contribuinte das custas do judiciário, o contribuinte, ao cabo de um processo que dura anos, ele acaba ganhando a ação, o erário tem que pagar a sucumbência, que vira um precatório, e o custo de administração do precatório por mais 20, 30 anos também é enorme para o contribuinte. Então é isso. Agora, culturalmente é muito difícil. Né? Culturalmente é muito difícil. Então, essa oportunidade que você me dá aqui, a Prefeitura de São Paulo, ela é fundamental para tentar um engajamento dos setores produtivos da sociedade, para a gente tentar evoluir nesse sentido. E muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço muito a presença. Aliás, eu queria, nesse final do programa, lembrar algo que realmente eu admiro no prefeito Bruno Covas. O bisavô do prefeito passava todos os anos bons lá em casa com meu pai e eu, com o menor Del Pique, que também pegava o velho Mário Covas. Mário Covas Filho, que foi governador, quando eu fui presidente do Partido Libertador em São Paulo, ele saiu vice-prefeito em Santos. Então, a nossa amizade vinha da década de 60. De tal forma que os Covas sempre foram ligados. E eu reconheço no Bruno um grande esforço para realmente dar eficiência à máquina de São Paulo. Então, eu queria que esse abraço mandasse ao prefeito de São Paulo, e a admiração é que é recíproca. a família, desde o bisavô, uma família queridíssima lá em casa. Todos gente boa. Muito obrigado. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.